Fala pessoal do YouTube, tudo bem? No vídeo de hoje quero falar um pouquinho aí sobre uma máquina fantástica aí que é a esmerilhadeira e seus acessórios. Vamos lá? Então, gente, a esmerilhadeira que eu tenho aqui é essa daqui, né? E tem um pouco aí dos acessórios. Mas lembrando aí, em primeiro lugar, que para usar uma máquina dessa, tem que ter aí o kit de EPI, né? Que é o kit de segurança, tá? É luva, certo? Aqui, ó, abafador aqui, ó, de ouvido, tá? E uma máscara. E principal, o óculos, tá? Fora isso aí tem bota, né? Tem que estar de calça, né? Então, em primeiro lugar, pensar na sua própria segurança e na dos outros, tá? Então, o principal aí, o kit de EPI, tá? Que é esse kit aqui, de segurança. Então, vamos lá. A máquina que eu tenho é essa daqui, a esmerilhadeira, né? Essa esmerilhadeira aqui é esmerilhadeira pequena, tá? Esmerilhadeira aí. Então, gente, tem uma série de medidas aí dos discos, mas eu vou tentar falar mais simples possível, tá? Do meu jeito. Essa esmerilhadeira minha aqui é uma esmerilhadeira pequena, tá? E o que acontece? Ela vem uma marcação aqui, ó. Tem uma marcação nela aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tem uma marcação bem aqui, ó, marcando 115 milímetros. Bem aqui, ó. 115 milímetros. Então, os discos que eu compro tem que ter essa numeração, certo? Vou tentar achar aqui, ó. Tá um pouquinho apagado aqui, deixa eu ver. Como eu já usei, tá marcando aqui, ó. 115, ó. Tá? Então 115, que é a mesma numeração que tá na máquina lá. Uma outra numeração que eu olho também, que vem em outros discos, é esse aqui, ó. Esse 4.1 aqui, ó. Né? Por que tem que olhar isso? Porque tem alguns discos que tem uma diferença nesse tamanho aqui do meio, ó. Por exemplo, vou tentar medir o meu aqui, ó. Esse daqui tá dando em torno de 22 milímetros, ó. 22 milímetros. Que é a medida disso aqui, ó. A medida aqui aonde encaixa o disco, ó. Entendeu, ó? Porque quando encaixar o disco aqui, ó. Ó. Então isso aí é importante, gente, na hora de comprar o disco, ó. O meu aqui é 22 milímetros, tá? Eu não posso dizer que todas são assim porque eu comprei um esses dias, não prestei atenção e veio menor, tá vendo? Ó? Esse aqui veio menor. Esse daqui, ele tá aí mais ou menos com seus 19, ó, milímetros. Tá dando aí uns 19 milímetros, ó. Então já é para um outro tipo de máquina, tá? O tamanho é o mesmo,
Tá? O tamanho do disco é o mesmo, né? Apesar que tá marcando aqui 110, ó. 110, ó, 2.0, que é aqui, ó. Ele é 2.0 aqui, esse tamanho aqui, ó. 2 centímetros, ó. Ó, 2 centímetros. Então para essa máquina minha aqui não serve. É modelo de outra máquina. A minha, no caso, é esse aqui. Ó, dá 2 centímetros e 2 milímetros, que é 22 milímetros. Então, é importante estar falando um pouquinho sobre isso para não ter esse problema de comprar o disco e depois ele não encaixar aqui, né, na peça aqui principal da máquina, né, e aí perde o disco, né, ó, tá vendo, ó? Aqui tá certinho, ó. Tem que encaixar certinho aqui, ó. Qualquer coisa é bom sempre levar um disco, às vezes, de exemplo, né? É isso aí. Outra coisa que eu quero falar é... só mais uma coisinha aqui, ó. Voltando aqui, que a máquina tem essa marcação de 115 milímetros. Eu não sei se todas as máquinas vai ter essa marcação, né? Mas eu acredito que sim. Eu não posso afirmar porque eu só posso falar da que eu tenho aqui, né? Que ela tá aqui, ó, 115 milímetros. Mas eu acredito que todas elas têm essa marcação, que é o que vem no disco ali. Uma outra coisa, por exemplo, a minha máquina aqui, ó, ela é 10.000 por minuto, né? Que é a velocidade dela por minuto. Então vem marcando nos discos também isso aí, que é a rotação máxima aí que o disco suporta. Por exemplo, aqui, ó, tá marcando aqui, não sei se vai dar pra ver. 13.000 tá marcando nesse aqui. 13.300, deixa eu ver um outro aqui. Deixa eu pegar outro aqui. Esse aqui acho que vai dar pra ver legal. Ó. Esse aqui também, ó. Tá vendo, ó? 13.300, bem aqui, ó. Então é RPM máxima. Então é rotação por minuto. Máxima de rotação por minuto, né? Então não pode ser colocado numa máquina que esteja uma velocidade maior do que essa. Tem que ser dessa numeração aqui para menos, né? Então eu acredito aí que as esmerilhadeiras já vêm todas com uma velocidade menor que essa, ou no máximo com essa daqui, né? Então, outra coisa que eu quero dizer são os modelos dos discos. Por exemplo, esse disco aqui, ó, é um disco de, tá dizendo aqui, aço inox, né? Ele corta aço, corta metal, né? Então, é um disco de corte. Ele é um disco, se você olhar assim, ó, ele tá dando aqui a espessura dele 1 milímetro mais ou menos. 1 milímetro, tá? É um disco bem fino e bem eficiente, corta bem. Porém, tem que tomar muito cuidado, porque é um disco fácil de quebrar, né? Então, na hora de usar uma máquina, depois eu vou fazer um vídeo aí usando a máquina e vou explicar melhor sobre esses. Aqui eu só estou querendo falar sobre os acessórios, né? A função de cada um, não como usar. Então esse aqui é um disco de corte, né? Um disco aí de 1 milímetro aí de espessura, que ele vem marcando aqui em algum lugar. Acho que é aqui, ó. Tá vendo, ó? 1.2, 1.2. Eu acredito que aqui 1.2 milímetros é a espessura dele, tá? Ele tem um pouquinho mais de 1 milímetro. Esse daqui, ele é outro disco de corte também. Ele tá escrito aqui, deixa eu achar aqui, cadê? É corte de metal também, né? Tá escrito aço.
Aqui, ó, Asus. Bem aqui ele tá escrito Asus, ó. Tentar mostrar que tá aí, aço, tá vendo aqui? Aço. Então ele corta aço, metal, alumínio, ele corta tudo que é metal, inox. Mas ele tá escrito mais para aço, né? É o que vem escrito. Esse daqui ele tem mais ou menos aí uns 2 milímetros de espessura. Tá marcando aqui 3,2, ó, milímetros de espessura, né? Ó, que é isso aqui, ó. Ele é um disco de corte também, só que ele é um disco um pouquinho mais grosso. Então ele é mais firme para, como posso dizer, ele já não quebra tão fácil, né? Assim, todos têm que tomar cuidado, né? Só que esse daqui, por ser mais grosso, na minha opinião, assim, passa um pouquinho mais de segurança, né? Esse mais fino aqui, por ele ser mais fino, eu fico um pouco mais preocupado de quebrar. Isso é a minha opinião, tá, gente? Mas ele corta bem mais rápido, né? Para cortar tubo é muito bom para cortar, só para corte, tá? Não é para ficar usando ele de desbaste, não. O outro disco aqui que eu tenho é esse aqui, ó. Já é um disco bem largo aqui, a espessura dele. Já é um disco para desbaste, né? Para passar ali e tirar, desbastar que eu falo, lixar, né? Tipo uma lixa, né? Aquela parte mais grossa. Gastar aquela parte mais grossa, né? Então é um disco bom também. Mas não é usado para corte, tá? Por ele ser um disco muito grosso aqui, no caso. Então, gente, voltando aqui, ó, esse disco aqui, ó, de desbaste, ele é um disco mais ou menos aí 5 milímetros, um pouquinho mais de 5 milímetros, tá? A espessura dele aqui, ó. Ele é um disco aí só para fazer o desbaste ali de uma solda que tá com aquele carocinho, um calombo, então vem, né, e tira aquela parte mais alta ali e depois tem o acabamento que eu vou falar ali, que é o outro disco, tá? Então esse aqui é mais para tirar aquela parte mais grossa. O outro disco é esse disco aqui também, ó, que é um disco de acabamento, tá? O disco flap. Esse disco aqui é um disco para acabamento, né, em metais, um acabamento fino, tá? Você, depois que tirar a parte mais grossa com esse outro que eu mostrei, aí vem esse daqui, que ele, ó, ele é uma lixa, tá vendo? Ele é uma lixa, então ele dá um acabamento muito bom, muito legal mesmo esse disco aqui. Só que tem uma coisa, né? Ele tem as numerações, né? Para quem já conhece aí sobre lixa, cada lixa tem uma numeração. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. No caso desse disco aqui, ó, tá escrito aqui, ó, grão 80. Grão 80, então ele é, vamos se dizer aí, uma lixa 80 aqui, ó. Que o grão é isso aqui, ó, os grãozinhos. Então 80 aí é uma lixa aí um pouquinho grossa, vamos se dizer. Mais ou menos um padrão médio, vai. Então se você quer um acabamento mais fino, aí tem que ser uma numeração 100, né? Um acabamento 100, que é o grão 100. E aí deve ter até 120, eu não sei. Preciso ver aí depois. Mas quanto maior o número, a lixa é mais fina, tá? Quanto menor o número, a lixa é mais grossa, tá? Então esse aqui é mais ou menos uma lixa média, que é um grão 80, tá, gente? Então esse disco aqui ele é muito bom. Depois que tirar o desbaste que esse daqui, por exemplo, um exemplo, né, de uma solda ali, você ficou um calombo e tirou um pouco, aí vem a função desse aqui para dar aquele acabamento mais fino, tá? Um outro disco que se vende aí é o disco de lixa, que é esse disco aqui de lixa, tá? Só que esse disco de lixa, gente, ele tem as numerações também. Só que esse disco de lixa aqui, ele precisa de um suporte, tá? Eu não tenho aqui para mostrar esse suporte, mas ele é usado aí com suporte. É um suporte aí que é um disco de borracha, né? Um disco de borracha vem com é um disco de borracha com uma peça aqui para segurar e tal. E esse daqui vai em cima. Essa lixa vai em cima desse disco de borracha e é encaixado na máquina aqui, ó, tá? Então esse disco aqui ele não se usa assim desse jeito não, tá? Ele tem um suporte para usar.
Então não vou falar muito assim dele porque eu não tenho esse suporte aqui para mostrar. E no caso desse daqui, o flap, ele já é um disco assim que já vem pronto, né? É um disco de lixa, ele já vem pronto. Eu prefiro usar esse aqui, né? Então, essa máquina aqui, como essa minha máquina é 110, eu costumo, gente, fazer isso aqui, ó. Quando eu tenho uma ferramenta 110, eu coloco aqui a numeração de caneta 110, porque já aconteceu de eu ligar a máquina aí na extensão 220, né? Na hora da pressa, ali está usando uma máquina 220, uma extensão 220, aí precisa usar uma máquina que é 110, né? Aí termina ligando naquela extensão na hora da pressa. Então eu marco isso daqui de caneta. Eu gosto de deixar assim bem grande assim na algumas ferramentas que eu tenho 110, porque aí na hora que eu vou ligar eu olho isso aqui, aí eu lembro, opa, deixa eu conferir essa extensão aqui. Ah, é 220, então eu tenho que mudar a energia. Então é importante também, né? Se caso a pessoa tiver uma ferramenta 110, né? Então, tem outros modelos de lixadeira, tá? Essa é um modelo pequeno, tá? É um modelo pequeno aí para acabamento, mas eu uso ela aí para cortar tubo, um tubo aí até 2 polegadas, 1,5 polegadas eu uso para cortar com essa daqui, tá? E uso ela também para cortar vergalhão aí de construção, que é 3/8, 5/16. Aí eu pego um disquinho desse de corte aqui, né? Pode ser esse ou esse aqui. Eu costumo usar mais de vergalhão esses daqui, ó. Esse daqui de vergalhão eu uso esse daqui, que é o mais grosso um pouquinho, para cortar vergalhão aí, que é ferro 8, ferro 10, né? Para construção, né? Aí já é a alvenaria. E esse daqui mais fininho eu uso para cortar tubo, né? Quando eu vou fazer alguma coisa assim com tubo de ferro, aí eu corto com esse daqui, né? Mas existe outros modelos de máquina aí, tá? Muita máquina boa aí também. Tem as profissionais e tem as importadas, né? E muda, cada fabricante tem o seu modelo, né? Por exemplo, essa minha aqui tem um botão em cima, né? Tem fabricante aí que deixa um botão aqui, deixa um botão aqui do lado, né? Tem outros que já deixam um botão na parte aqui, ó, pra ligar e desligar aqui, né? Isso desse tamanho aqui, desse porte aqui, dessa máquina aqui. Agora, gente, existe outras máquinas, outras esmerilhadeiras. Eu não tenho, né, para fazer o vídeo aqui. Eu tô falando só dessa pequena aqui. Mas existe a esmerilhadeira maior, tá? Tem uma média aí e tem uma outra grandona que já tem uns discos grandes aí, tá? Que é uns discos bem maior do que esse, que é usado aí para fazer serviço grande aí, cortar uns tubos mais grossos. Ela tem uma maior resistência, maior velocidade, né? É um disco mais ou menos aí de 7 polegadas, mais ou menos, que é um disco grande. Eu sei que tem aí a máquina média, né? Que tem um disco médio, e tem uma outra que tem um disco bem grandão, né? Então existe a esmerilhadeira grande aí também, para fazer um serviço de grande porte aí. Ou, por exemplo, quando o disco é grande, a pessoa consegue cortar o tubo ao todo, né? E às vezes com essa aqui, dependendo da bitola do tubo, o disco não consegue atravessar. Então tem que pegar e dar uma rodadinha no tubo, entendeu? Vai até a metade, depois tira a máquina ali e vira o tubo e vai de novo e completa o corte, né? Então é essa manha que eu vou usando aí, que é a máquina que eu tenho é essa. Gente, muito obrigado aí, tá? Por estar assistindo o vídeo. Deixe seu comentário aí, o que vocês acharam do vídeo aí, se eu pude ajudar alguém aí, tá bom? E se inscreve no canal aí que eu vou estar sempre fazendo um vídeo legal aí, ensinando a fazer várias coisas, aprendendo várias ferramentas aí, como usar várias ferramentas, tá bom? E é isso aí, deixa seu joinha aí, tá bom? Deixa lá no sininho também. E é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado. Então, pessoal, é só mais uma coisa que eu esqueci de falar, para vocês assistirem aí a parte 2, tá? A continuação desse vídeo aí, porque tem mais coisas aí para falar, tá bom? Então não deixa de assistir a parte 2 desse vídeo, tá? A continuação.